Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo especial que temos de mais uma vez adorar o Senhor através da sua própria palavra, através de expressar em nossas orações louvor a Ele. E nós temos esse momento de comunhão, uma comunhão não no mesmo local, porque Poços de Caldas passa por um dos momentos mais difíceis dessa pandemia, e nós temos o fechamento nos finais de semana de todo o comércio, das igrejas, que eles visam tentar conter a taxa de contaminação. Nós temos tido vários pedidos de oração nesse sentido. Pessoas que estão com medo, pessoas estão desanimadas, pessoas estão doentes, pessoas perderam seus entes queridos, e nós não vamos deixar de orar sempre nessa questão da enfermidade, a pandemia que tem assolado também a nossa comunidade. Meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, e isso nós temos que ter no nosso coração. Há momento de dor, há momento de tristeza, há momento de dúvida, nós temos que voltar as nossas mentes e os nossos corações para Deus e sua palavra, para buscar forças no Evangelho, em Cristo Jesus. Nós temos também hoje uma ótima notícia. Me ligou hoje à tarde o nosso irmão Gilmar e disse que toda a sua família então está recuperada da Covid. E ele não teve nenhum sintoma, já cumpriu o seu tempo ali que os médicos deixaram, amanhã já retorna ao serviço. E ele me ligando falou: pastor, agradece a igreja. Irmãos, ele está agradecendo a cada um de vocês, ou melhor, de nós, que teve esse tempo de orar pela família dele, pela vida dele, por essa recuperação, e a recuperação foi plena. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos outros pedidos que estão no grupo da igreja. Talvez você tenha um pedido aí no seu coração que não colocou no grupo da igreja, mas o Senhor conhece. E nós vamos iniciar então adorando o Senhor através da oração e também intercedendo por esses irmãos, por esses parentes, amigos, pessoas que sequer toda a igreja conhece, mas você conhece e colocou esse pedido. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor nos permite mais uma vez estar diante da tua palavra. Estamos reunidos, Senhor Deus, de modo virtual, mas estamos reunidos e queremos adorar o teu santo nome. Queremos declarar que tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, que não há nada fora da tua palavra que possa nos preencher, nos deixar realmente confiantes, porque o Senhor é a nossa confiança. Senhor Deus, nós te louvamos por cada vida que está hoje recebendo essa palavra, que ela possa, no nome de Jesus, ser edificada pela tua palavra. Nós queremos agradecer pela recuperação da família do Gilmar, outros irmãos também que se recuperaram. Nós queremos interceder por aqueles que estão passando pela enfermidade, por outra luta de qualquer espécie. Nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor receba a oração e que o Senhor venha com o teu poder sobre essa vida, sobre essa família, e faça um milagre ali. Senhor Deus, vidas estão necessitadas do teu socorro. Então, no nome de Jesus, traz, Senhor Deus, o teu descanso, Senhor Deus, a tua paz, traz, Senhor Deus, o teu consolo que é perfeito, no nome de Jesus Cristo. As famílias enlutadas, Senhor Deus, só o Senhor pode trazer o consolo a essas famílias, só o Senhor pode diminuir a dor dessas famílias, e nós pedimos no nome de Jesus, Senhor Deus, essas famílias que estão passando pela enfermidade ou pelo luto, que não te conhecem, Senhor Deus, revela-te a elas através do teu Santo Espírito, que haja conversão nessas famílias, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, nós oramos, colocamos o nosso país que tem passado por uma guerra política, nós colocamos tudo no teu altar, pedimos pelas autoridades que estão governando esse país em todas as esferas, seja federal, estadual, municipal, cada uma das autoridades instituídas pelo Senhor, que elas possam ser abençoadas. Abre, Senhor Deus, os olhos das autoridades, para que elas possam realmente buscar o bem do povo. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos pelo nosso país, que tem sofrido uma inversão de valores terrível, Senhor Deus.
O nosso país tem trocado o que é vil, o que é maligno, o que é bom, Senhor Deus, no nome de Jesus. As coisas que são boas, Senhor Deus, eles estão deixando de lado. As coisas que são malignas, Senhor Deus, eles estão se agarrando, Senhor Deus. É uma nação que não te conhece, é uma nação que está longe do Senhor, mas há um remanescente que não se dobrou a Baal, e nós, como remanescentes em Cristo, nós oramos e intercedemos por essa nação. Tu pode, Senhor Deus, converter essa nação, tu pode transformar as famílias, e a nossa oração que nós depositamos agora no teu altar, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de desânimo. As pessoas realmente estão desanimadas. E é interessante que algumas dizem, não, mas agora vamos ter o socorro das vacinas e nós animaremos de novo. Algumas falam, não, agora me abrirá uma oportunidade de trabalho e nós seremos animados de novo. Algumas dizem, não, agora vai passar essa fase difícil, então eu vou buscar ânimo de novo. Nada disso vai te animar, nada disso vai preencher o seu coração. Eu quero trazer um texto bastante conhecido da amada igreja, que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 até o 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18. Eu peço que você que estiver com a sua Bíblia, possa abrir a sua Bíblia para que façamos a leitura da palavra do Senhor. Ele tem um título bastante sugestivo: o desígnio e efeito das aflições, o propósito e efeitos das aflições, das angústias, dos sofrimentos, das dores. Mas será que há propósito nisso? Tudo tem o propósito de Deus, nada foge do seu controle e do seu domínio. Então, a única coisa que pode livrar você, nós vamos aprender agora. Diz a palavra a partir do versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Senhor Deus, traz à luz a Tua palavra através do Teu Santo Espírito e alcance os corações hoje, a começar do meu, Senhor Deus. Que essa palavra possa mudar a minha vida e possa mudar a vida do ouvinte, daquela pessoa que está ligada nesse sermão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar pelo capítulo 4, nós vamos estar lendo. Meus irmãos, desanimar significa perder o ânimo, perder o entusiasmo, e é algo que tem acontecido quando nós conversamos com as pessoas. E muitas vezes nós queremos dizer assim, eu sou crente, então eu não desanimo. Bom seria se assim fosse, mas nós não somos verdadeiramente isso. Nós passamos por momentos de desânimo, como outros irmãos aqui, considerados até heróis na fé, passaram por tempos difíceis. Se você ler o Salmo 22, que é um salmo também considerado messiânico, mas é um salmo de Davi, no versículo 1 ele diz, Senhor, por que me desamparaste? Tamanha era a angústia do salmista. Naquele contexto ali foi dirigido a Davi, mas depois Jesus também falou isso na cruz. Mas vamos pensar naquele contexto de Davi. Davi ele estava realmente desanimado naquele momento, mas no final do salmo, a partir do versículo 21 mais ou menos, ele começa a adorar o Senhor novamente. Meus irmãos, você precisa assumir as suas condições diante do Senhor. Você precisa declarar para o Senhor que há desânimo no seu coração. Eu me lembro muito do profeta Elias, que depois de gloriosa vitória ali no Monte Carmelo, ele pede ao Senhor a morte, ele se entrega ao desânimo, ele se entrega àquele momento depressivo, e ele fala, Senhor, não sou melhor que os meus pais, então eu quero a morte. Se você está desanimado, você não vai encontrar ânimo e nem vigor nas coisas temporais, somente nas coisas eternas.
Não adianta você achar que essa situação vai passar, a crise política vai passar, a falta de vacinas vai acabar, os remédios vão chegar, a cura, se chegar através de algum medicamento para essa Covid, você vai ser animado por isso. Não. Você pode até ter alguns momentos de ânimo, mas não são duradouros, não são eficazes. Por isso, Paulo, quando começa o versículo 16, ele diz: por isso não desanimamos. Por isso o quê? Se nós voltarmos ao versículo 1 do capítulo 4, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desanimamos. Então, ele entendeu que o evangelho da graça, que foi confiado a ele e aos discípulos, é a razão pela qual não desfaleceram ou não desanimaram. O evangelho impulsiona a continuar. Quando nós olhamos para o evangelho da graça, que pode tirar um homem da condenação e colocar um homem na luz, na eternidade com Cristo, há vigor na nossa alma, há vigor no nosso coração. E isso é maravilhoso, porque não está em nós. Quando nós olhamos para a nossa própria força, para a nossa própria razão, para nosso próprio entendimento, nós vemos que nós não passamos de verme. E isso também está no Salmo de número 22. Davi, ele se considera um verme. Ele se considera pequeno, nada diante do Senhor. Então nós precisamos entender que nós nunca vamos poder falar como Paulo, por isso não desanimamos, desligados do Evangelho, sem a plenitude do Evangelho nos nossos corações. O Evangelho, ele nos impulsiona a continuar. No versículo 2 diz que o Evangelho é o único que pode nos afastar do pecado. O pecado gera morte, morte física, morte eterna. O pecado, ele corrói como câncer. O pecado, ele deixa o homem entristecido. O pecado cobra um preço muito forte. E o Evangelho é aquele que nos afasta do pecado. E é interessante que Paulo continua dizendo ali no versículo 2b, segunda parte: não adulteramos a palavra de Deus. É o que nós temos visto hoje. Paulo não desanimava porque não adulterava a palavra de Deus. Quando Paulo estava lutando aqui também, ele estava lutando contra falsos pregadores que tentavam descredenciar Paulo, dizendo que ele era um enganador, que ele não era um apóstolo, que a mensagem dele não era essa, porque eles queriam colocar a sua mensagem cheia de heresia. Então eles tentavam desclassificar Paulo. Mas Paulo não desanimava, Paulo ele avançava. Olha, esse texto também nos traz uma revelação muito importante a partir do versículo de número 3. Mas se o nosso evangelho ainda não está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Meus irmãos, o ímpio não vai conseguir extrair nada do evangelho, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. De repente você se depara com um ímpio e quer cobrar do ímpio um comportamento segundo a palavra. Você não vai conseguir isso. O ímpio só vai conseguir agir de acordo com a palavra do Senhor verdadeiramente, que ele pode até fazer obras que parecem que ele é um salvo, mas não. Quando o Espírito Santo o convencer do pecado, da justiça e do juízo, quando o Espírito Santo mostrar quem é Deus para ele. Meus irmãos, o Evangelho está encoberto para os que se perdem. Olha, o diabo cegou o entendimento dos ímpios. O diabo, o mundo, o curso desse mundo está de mal a pior. Se você notar, meus irmãos, quantas coisas nós estamos vendo, que eu que tenho já 55 anos, eram coisas que não poderiam ser nem mencionadas em público. Hoje está acontecendo nas esquinas, está acontecendo dentro dos restaurantes, comportamentos totalmente contrários à palavra do Senhor. E a justiça do homem tem
testificado isso, tem aprovado, tem regulamentado os comportamentos que estão totalmente fora da palavra do Senhor. Meus irmãos, o Evangelho, versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos mensageiros do Evangelho, mas nós somos considerados vasos de barro. Vasos de barro eram vasos de pouco valor. Muitos deles eram usados para colocar até lixo. Mas também haviam aqueles que colocavam dinheiro no vaso. Então, nós temos o Evangelho colocado em nós. E isso mostra que nós continuamos sendo de barro. O poder é o poder de Deus em nós, mas não é nosso, ele emana dos céus para nós. E Paulo, ele leva em consideração tudo isso. E agora ele está dizendo que ele vive para pregar o Evangelho. Ele vive para anunciar o Evangelho, ele passa por perigos de mortes. Olha o que diz no versículo 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Nós arriscamos a nossa vida todos os dias para levar o Evangelho até vocês. Meus irmãos, Paulo então está nos mostrando por que eles não desanimavam. Talvez você está desanimado porque você não tem sucesso na sua profissão. Talvez você está desanimado e está falando: se eu tiver sucesso na minha profissão, se eu tiver alguma coisa que eu não tenho, algum bem que eu não possuo, isso vai me animar. Nada vai te animar. Se você ganhar hoje todo o recurso desse mundo, você estará vazio sem Cristo Jesus. Então nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos querer saber o que há que pode realmente nos impelir na caminhada. Não deixar que o nosso ânimo seja perdido, que o nosso entusiasmo seja perdido. É o Evangelho da graça. O Evangelho da graça, no versículo aqui, no último versículo, antes do 16, versículo 15, ele resulta na glória ao Senhor. Meus irmãos, somente Cristo pode te preencher. E Paulo, então, esse por isso não desanimamos, é tudo isso que nós vemos aqui. Olha que nós estamos trabalhando só o capítulo 4. A vida de Paulo é repleta de aflições, de lutas, de problemas, mas ele não desanimava. Paulo apanhava, Paulo era preso, despido em praça pública, mas ele não desanimava. Por quê? Porque ele conhecia o poder que há no Evangelho da Graça. Porque ele reconheceu que o seu chamado era para anunciar quão grande salvação há em Cristo Jesus. Mesmo ele considerando-se sem valor. A palavra também diz que ele declara: desventurado o homem que sou, miserável o homem que sou. Então, o que você tem, qual o balanço que você tem feito a respeito da sua vida? Você se considera precioso? Você se considera indispensável para a obra do Senhor? Você se considera o cara? Não é por aí. Por isso não desanimamos, porque Cristo derramou o Evangelho nos nossos corações. Se nós fôssemos a João capítulo 16, versículo 33, o Senhor estava fazendo a sua despedida, e na sua despedida, ele sabia que os discípulos iriam ficar entristecidos. E o que ele disse? Digo-vos isto para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa paz está em Cristo. Cristo vivendo através do seu Espírito Santo no coração do verdadeiro cristão. Essa é a paz que nos preenche. Essa é a única maneira de nós enfrentarmos essa calamidade que está no nosso país. E não só no nosso país, está no mundo. Anime-se. E Paulo continua: não desanimamos, pelo contrário. Embora o nosso corpo exterior se corrompa, não só pela idade de Paulo, mas pelo que Paulo sofria. Ele sofreu muitos açoites. Quando nós falamos de quarentena de açoites, nós falamos de 40 chibatadas.
E muitos morriam nessas 40 chibatadas. Isso rasgava a carne. E Paulo passa por várias quarentenas. Ele passa ali por várias dessas. E ele não se desanima, ainda que ele olhasse para si e conseguisse detectar o seu corpo enfraquecendo aos poucos, murchando, aquelas sequelas das chibatadas, das prisões, das vigílias, das fadigas que ele passava, aquilo ia derretendo o seu corpo exterior. Então Paulo, apesar disso, ele não se desanimava. E isso é muito maravilhoso, porque eu vejo um culto ao corpo hoje. Um culto ao corpo. Isso era uma prerrogativa das mulheres, e hoje os homens chegaram ao extremo da vaidade, querendo preservar o seu corpo. O corpo que vai continuar deteriorando. E há uma apologia ao corpo perfeito. E Paulo está falando, mesmo que o meu corpo exterior se decomponha, o homem interior, a alma, o coração crente, ele se revigora, ele se renova de dia em dia. Por quê? É uma obra do Espírito Santo no crente, é uma obra da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã e completa o coração do homem. É uma obra do poder de Deus que santifica o homem através da sua palavra. Todos os dias nós passamos pelo processo da santificação, nós somos salvos, essa é uma obra que o Espírito Santo faz de uma hora para outra, mas há um processo de santificação na vida do homem. É ali que Paulo encontra o seu vigor, não nesse corpo que vai morrer. Eu vejo as pessoas hoje gastarem fortunas de cosméticos, gastarem fortunas em academias, gastarem fortunas em roupas, tudo para tentar deixar novo aquilo que vai morrer, que vai virar pó. Mas Paulo fala, olha, o homem interior, a minha alma, o meu coração, a minha mente cristã, essa se renova. Isto vai acabar. Esta pele vai virar pó. Mas a minha alma é eterna. E o Evangelho faz isso. Ele renova a minha alma dia após dia. Você tem se sentido assim, renovado? Olha, quando você passar pelo vale da sombra da morte, há uma promessa. O Senhor estará contigo. Se Jesus é o seu pastor, se Deus verdadeiramente é o seu pastor, ou seja, se você ouve a sua voz, se você atende o seu chamado, se você obedece, deixa Ele conduzir a sua vida como o pastor conduz o rebanho, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. Ele fará do deserto, do vale árido, do vale de Baca, Salmo 84, um manancial. Então agora você precisa buscar solidificar a sua vida no Evangelho de Cristo Jesus. E ele continua, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha o que Paulo chama isso. Meus irmãos, olha como Paulo trata, Depois, se você tiver um tempo, anote aí, você vai lá em 2 Coríntios 11, a partir do 16, leia o que Paulo passou, o sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. É terrível, mas é glorioso para Paulo. E ele diz, olha, a nossa leve, quer dizer, pequena tribulação, que ele chama isso. Uma tribulação que dá para carregar tranquilamente. E chama de momentânea, porque é só para essa vida. É só por um período curto de tempo, como diz Tiago, a nossa vida é uma neblina. Como diz o salmista no Salmo 90, ensina-me a contar os nossos dias,
para que alcancemos um coração sábio. Contar os nossos dias é aproveitar a nossa pequena vida para a glória do Senhor. Senhor, me ensina. E ele chama esse momento de luta de leve e momentânea tribulação. Olha, isto produz nele um peso eterno de glória. Meus irmãos, sabe o que ele está falando aí? Que olha, tudo ele que tem passado, ele consegue desfrutar. Ainda não presente, ainda não chegou para ele, mas ele consegue desfrutar a esperança que há em uma vida na glória e no gozo do Senhor. Meus irmãos, se o Senhor nos deixasse agora contemplar por 10 segundos o paraíso, talvez muitos de nós teriam um vigor ainda maior para buscar o Senhor. Não deveríamos precisar disso. Eu estou falando só uma conjectura aqui, um pensamento. Veja bem, Paulo fala, olha, essa leve e momentânea tribulação, isso aí que eu passo, está lá, 2 Coríntios 11, 16 em diante. Isso é nada. Isso produz em mim uma alegria que eu vou estar com Cristo. Isso faz com que eu olhe para o gozo do Senhor, para a eternidade com Cristo, para uma vida nos céus. Isso vai passar. Isso é muito pouco diante daquilo que Deus tem proposto para mim. É isso que ele está falando. Nós estamos enraizados aqui. Nós queremos uma vida em Cristo aqui. Esse é o grande erro da maioria de nós. Nós precisamos desejar estar com Cristo na eternidade. Adorá-lo por toda a eternidade. Meus irmãos, nossas lutas devem produzir para nós um desejo de estar no Senhor. Eu queria voltar em Romanos capítulo 8, apenas um versículo. Romanos capítulo 8, que eu gosto muito desse versículo. Porque para mim tenho bem certo, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, você está tão ligado nos sofrimentos desse tempo que você está perdendo toda a energia de levar o evangelho às outras pessoas. Você está com tanto medo, paralisado, desanimado, que você está deixando passar a sua vida e não está tendo essa visão. Eu quero que você busque o Senhor, que você olhe para a sua palavra, que você encontre na sua vida o melhor de Deus. Você não pode paralisar a sua vida olhando para as tribulações desse momento. Você não pode considerar essas tribulações como intransponíveis, essas lutas como intransponíveis, porque é isso que a palavra diz. São leves e momentâneas e vão nos levar ainda mais para Cristo Jesus. Por quê? Porque nós podemos estar no fundo de uma tribulação, mas o nosso coração está em paz com o Senhor. E nós teremos então forças para lutar, até o dia que o Senhor assim quiser que nós estejamos aqui. E depois Ele nos recolherá para o gozo eterno. E a palavra continua, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Meus irmãos, nós falamos de uma glória acima de toda comparação. A nossa mente deveria estar lá no Senhor, nas coisas eternas. Mas as coisas desse mundo têm roubado a nossa atenção. Coisas transitórias, coisas que nós não podemos levar. Coisas que vão ficar aqui mesmo, que terão um fim, porque tudo vai passar. Mas a palavra de Deus permanece eternamente.
Veja bem, o quanto você tem gastado a sua atenção nas coisas deste mundo, o seu vigor nas coisas deste mundo. A sua luta está somente neste mundo. Nós não fomos chamados para isso somente. Nós podemos tirar o nosso sustento desse mundo, mas o nosso chamado é para ser testemunha de Cristo Jesus. E testemunha é aquela que fala a respeito de fatos. Quando você chama uma testemunha no fórum, o juiz então manda chamar a testemunha não vai falar de si mesma, ela vai falar dos fatos que ela viu. E você também precisa falar dos fatos que você aprendeu sobre Cristo Jesus, através da sua palavra. Então você precisa colocar isso no seu coração. Não atentando nós para as coisas que se veem. Não deixe que tudo isso venha roubar a sua energia, a sua força, a sua atenção, a sua concentração, o seu esforço. Não pode ser canalizado nas coisas temporais. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Esta é a palavra de Deus. Se o Evangelho é prioridade na sua vida, você está alegre nele, você se completa nele e não nas coisas aqui desse mundo. Se você ama Deus acima de todas as coisas, então o que te traz prazer é Deus e não as coisas desse mundo. Por quê? Porque elas não satisfazem ninguém, nada. Meus irmãos, olhem para as coisas eternas. Tudo isso que Paulo falou aqui, ele falou por isso, porque o Evangelho nos preenche, o Evangelho nos liberta do pecado, o Evangelho ele vem para mudar a nossa vida, o Evangelho está guardado em nosso coração, esse vaso de barro, o Evangelho ele me faz ir até a morte se for necessário para que outros sejam salvos, o Evangelho ele produz na minha vida glórias a Deus sempre. Por isso, pelo Evangelho, por essa excelência desse ministério, é que eu não desfaleço, é que eu não desanimo. As coisas do mundo você vai se desanimar com elas. As amizades do mundo uma hora vai trair você e você vai se decepcionar, meus irmãos. Nós decepcionamos pessoas. Eu decepciono, você decepciona. Você tem que estar com os olhos atentos em Cristo e não no homem. O mundo vai de mal a pior e você quer colocar toda a sua atenção nesse mundo? Não. Volte-se para Cristo. Ame a Deus. Ame o Evangelho. O Evangelho que liberta, que restaura, que salva. O Evangelho que produz vidas aceitáveis ao Senhor através do sacrifício de Jesus perfeito naquela cruz. O tempo está se esgotando. Os sinais são evidentes para o fim. Nós não sabemos quando será o fim, mas os sinais convergem, mostrando que o fim haverá. E não será tão distante. Talvez não na nossa geração, não sabemos. Mas se não acontecer na nossa geração, nós passaremos e nos apresentaremos diante de Deus, que dará o destino às nossas almas. Meus irmãos, as pessoas agora só falam do Lázaro, não é? Aquele que matou várias pessoas em Goiás. Ele só pode matar o corpo. E as pessoas estão tremendo de medo dele. Mas ele não pode fazer nada à alma. E o Senhor Jesus, ele mesmo nos fala, olha, antes temam aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Então talvez você fique dentro da televisão por horas, observando e querendo a captura do Lázaro. Gaste o seu tempo na palavra de Deus. Porque ele pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Mas ele pode também tirar um homem da condenação e colocar como cidadão dos céus. Que Deus te abençoe. Que Deus revigore a sua alma. Que você não se desanime. Por quê?
porque você vai colocar os seus olhos, o seu coração e a sua vida no Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mais um dia o Senhor nos proporcionou estudarmos a palavra do Senhor. Senhor Deus, só o Evangelho pode mudar as nossas vidas, pode nos manter aqui em santidade, manter em ousadia. Senhor Deus, muitas pessoas ao nosso redor não conhecem o Evangelho. Tu podes fazer, tu podes usar de cada um de nós para levar a tua palavra, mas só o teu Espírito Santo pode convencer esta pessoa a respeito de Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus, faz um milagre, que vidas se convertam através da exposição, pregação e testemunho do Evangelho da Graça, no nome de Jesus. Senhor Deus, nos dê uma noite de descanso, reorganizar a nossa energia, e amanhã, Senhor Deus, cada um vai para um determinado lugar, que tudo o que formos fazer seja para louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.